Nesse dia eu aprendi que tinha quadrinhos de super-heróis e o que era emprestado. Exatamente. Aí eu falei, cara, eu gostei desse negócio. Aí eu comecei a comprar. Aí eu comecei a comprar. Aí meu pai teve uma época que falou, não, eu possivelmente influenciado pelo que ele ouvia, né? Para quem não sabe, os mais novos aí que estão vendo a gente, ouvindo a gente, os quadrinhos sofreram muito na mão da censura, né? Então, Né? teve Que uma falavam que era violento, como que era? Não sei o que das formador, crianças. formador Não sei, de aquele livro famoso, a Sedução dos A Inocentes. Sedução dos A Inocentes, cara. Sedução do Inocente do Frederick Wertham, que ele fala que o Batman e o Robin eram um incentivo à homossexual. Na época se falava homossexualismo, não era nem homossexualidade como é hoje. Que a Mulher Maravilha era um estandarte do lesbianismo. Isso tá no livro. É mesmo? E aí, né, então, houve queima de quadrinhos. Então, na época que eu começo a querer ler super-herói, aí meu pai começa, não. Veio aqui pro Brasil isso também? Veio, chegou aqui. Não, isso aí é emburrecedor. Esse é um negócio que emburrece, esse é um negócio que vai fazer mal para as crianças. Né, que quadrinho é coisa menor, né? É isso. Então é assim, não, isso aí vai fazer mal para. Tinha uma clássica que o Frederick Wertham fala que os quadrinhos eram formadores de jovens delinquentes, cara. Então, assim, porra, caralho. Não, porque tinha quadrinho de terror, tal. Pô, mas o que tem de gente que aprendeu a ser, entre aspas, do bem por causa do Homem-Aranha, do Super-Homem, do Batman, cara, que falava, pô, que se inspirava nos exemplos dos caras, tal. E que tinha essa mensagem, né? No começo, especialmente porque era mais voltado para criança. Hoje, naquela época não tinha anti-herói, o herói era herói mesmo, era né? isso. Era isso. O anti-herói não existia, era bandido. O cara era bandido. E depois os quadrinhos vão se modificando com o passar do tempo. Vai ter o cara que fica mais na zona cinzenta, que o cara hora tá aqui, hora tá ali, ele é bandido, ele é vilão, ele é bandido, ele é herói. Mas conta pro pessoal o que foi essa fase, que eu não vivi muito, mas claro, eu li sobre, mas que os quadrinhos tentaram se adaptar a essa censura e virar outra coisa, Sim. né? Porque é o que acontece primeiro nos Estados Unidos, né? É criado um código de ética. Um código de ética dos quadrinhos em que os editores se comprometem a atuar dentro daquilo. Por exemplo, não podiam aparecer as palavras, sei lá, terror. Né? E aí, quem mais se ferrou com isso foram os quadrinhos de terror. Né? Porque aí, pô, aparecia uma cabeça cortada, não passa. E aí começa a sair um código na capa das revistas da Marvel da DC, Comics Code Authority. Que aquele era bom para criança. Exatamente. Tá. E os caras engabelavam, né? Davam umas... Engabelavam forte. E chegou a ter um código no Brasil. A gente tem um Confins do Universo, que é o segundo episódio que a gente gravou sobre censura nos quadrinhos. E eu chego a ler alguns artigos do código de ética. Era assustador, assim. Você, pensando no que acontece hoje, você fala assim, porra, cara, por exemplo, você não podia de maneira alguma ter um relacionamento homossexual num quadrinho. De maneira alguma. Nem sonho. Homem, mulher, de jeito nenhum. E nem também hétero transando. Tá? Não, imagina. Nem a pau. Não, era só um negócio... Peitinho fora. Não existia ainda o conceito do quadrinho adulto, né? Tá. Aquilo era para criança. O quadrinho era para criança. Que mais, além era exatamente, era para criança. Porque assim, nos Estados Unidos chama comics, né? Então, e aliás, é uma coisa legal para quem, de repente, não é um habitual consumidor de quadrinhos. Nos Estados Unidos chama comics, na Itália chama fumetti, fumetti é fumacinha. Por causa do balão. Aí tem, na Espanha chama tebeus, no Japão chama mangás, né? Em Portugal, banda desenhada, na França, banda dessinée, e no Brasil chama história em quadrinho ou gibi, né? Então, assim, em Portugal também se fala história aos quadradinhos. História aos quadradinhos. Então, assim, aí, por exemplo, na Coreia é manhua. Aí eu morro de rir quando eu digo, não, mas eu não gosto de quadrinho, eu só gosto de mangá. Você gosta de quadrinho. Porque mangá é quadrinho. Exatamente. Mas eu gosto só de comics. Não, você gosta de quadrinho porque mangá também é quadrinho. Tanto é que no Japão, se o cara pegar esse quadrinho, se ele pegar o quadrinho do Moebius, se ele pegar o Sandman, o japonês chama de mangá. Só que é mangá. Só que é mangá americano. Eu acho que mangá é o quadrinho japonês, não. É como se chama o quadrinho lá. Então essa é uma curiosidade legal. Mas assim, o processo da formação que eu estava falando do código de ética, isso vai impactar pra cacete na produção, inclusive no Brasil. Né? Porque no Brasil, quando você vê, se os americanos, que a gente sempre foi uma cópia do que eles faziam lá, tentava fazer aqui. Quando isso começa a acontecer, de chegar aqui, os caras, todo mundo com medo.
E o Brasil teve uma grande tradição de quadrinhos de terror. Enorme. E aí, quando isso acontece, putz, os anos 60, que é quando o Maurício começa. Tanto é que quando o Maurício vai tentar publicar a sua primeira revista, ele já publicava em jornal e ele tenta fazer uma história de terror. Isso eu não sabia, cara. Tem isso em algum lugar? Tem. No meu livro, que tá aqui. Tá aí? Cadê o livro? Aqui. Esse foi o livro esse livro que foi por causa dele que eu fui trabalhar com o Maurício. Pô, vamos falar disso depois. Vamos falar daqui a pouco. É o Maurício Quadrinho a Quadrinho. Tem esse quadrinho dele? Não tem o quadrinho. Eu não tenho o quadrinho, mas ele mas conta. Mas você lembra o traço? Não, ele não tem o original? O original, que deixa eu ver se eu acho aqui para te mostrar. Porque ele fala o seguinte, quando ele vai procurar um editor na Moca, que é o meu bairro, né? Meu bairro de origem, ele procura um editor chamado Jaime Cortez, que era um português, craque do quadrinho nacional, radicado no Brasil. Não tem um rascunho dele aqui. Que deu aula lá na Pan-Americana. Exatamente. Também. Aí ele fala assim, ele leva uma história lá e fala assim, a história chamava A Coisa. E o Maurício costuma brincar que o livro, que o quadrinho era uma coisa, de tão ruim que era. Aí que o Jaime Cortez era português, já falecido, e ele fala assim, aí ele vê a assinatura. Aí ele fala assim, Maurício? Aí ele fala assim, és tu que faz a tirinha do cachorrinho na folha? Sou eu, sim. Então por que me traz essa merda? Traz-me o cachorrinho que publica o cachorrinho. E aí o Maurício, E aí ele publica a primeira revista do Maurício em 1960. Ele publica uma revista chamada Bidu. Caramba. E depois ele publicava na Bidu e nas Astras. Para fazer a revista inteira, Vilar, de 32 páginas, o Maurício ganhava um salário mínimo. E aí ele não dá conta. Ele consegue fazer por 5 números inteiros, depois ele começa a ver a republicação de histórias. Aí ele para e fica só nos jornais, para depois, em 70, voltar com a revista da Mônica. Vilar, me arruma uma água aí. Aqui, ó. É nóis. Água ou refri você quer? Vou de água primeiro. Tá aqui. E depois desse código de ética e tal, os quadrinhos... Ficou quanto tempo isso? Aí ficou tudo... Historinhas mais bobas. Foi daí também a época que teve aquele Batman todo psicodélico e engraçadinho. Isso é legal de falar, Vilela, porque assim, muita gente fala assim, não. Por exemplo, aparece um Batman, sei lá, o Batman Lego. Sei. Tá? Não, esse aí não é o Batman. Cara, não tem esse não é o Batman. O Batman já foi tudo. O Batman já foi humorístico, o Batman já foi soturno, o Batman já foi o melhor detetive de todos os tempos, o Batman já foi engraçadinho. Já foi medieval, já foi tudo. Tudo já foi feito com o Batman. Então, é o Batman, só que em outra fase. Esse é... meus amigos do Pipoquinha que estiveram aqui recentemente. Eu lembro que quando eles resenharam o filme do Coringa, o Bruno, o Zago falou no vídeo assim, esse não é o Coringa. Eu falei, esse não é um Coringa, esse é um Coringa. Ele não é o Coringa que você mais gosta, mas ele já teve fases assim no quadrinho. Ele é um Coringa depressivo, pra cacete. Mas ele é um Coringa, ele não é o Coringa. Já vi essa versão dele sendo comediante também, tentando ser comediante stand-up. Então, é exatamente isso. Então, nessa fase que rola o código de ética, aí que a gente vai ver de tudo, né? A gente vai ver histórias em que enfrentavam alienígenas, e os finais eram sempre com lição de moral, até que no começo final dos anos 60 e 70, começa a haver uma retomada, e aí começa a ter um Batman um pouco mais soturno, com o Dennis O'Neil e o Neil Adams, que aí retomam o lado do Batman original, porque o Batman, na sua primeira história, ele mata, né? Então, assim, não, agora o Batman não mata mais. Pô, mas o Batman já matou. Na primeira história dele, aquele é o Batman também. Então, assim, não, mas... não pode falar, o Batman não mata. Já matou. É isso, já matou, em algum momento matou. Então, assim, a mídia quadrinhos, ela está em transformação o tempo inteiro. O tempo inteiro você fica vendo os quadrinhos no movimento, porque, assim, durante os anos 30, 40, cara... Os quadrinhos eram o cinema das crianças. Era isso, cara. Tanto é que o Maurício começa a ler nessa fase. Ele lia os suplementos que saíam nos jornais e as crianças... E isso é muito louco. Olha que louco esse negócio do código de ética. Os jornais, como eram feitos para adultos, né? O que acontecia? O código de ética falou, em jornal pode ter quadrinho.
Então, os quadrinhos, as tiras de quadrinhos que saíam em jornal, para eles nem Ele passava. Nem passava? Não. Para ele, o problema estava nas revistinhas. Porque, a princípio, o jornal era para adulto. Era o né? adulto, então, se o pai comprou, ele garante que aquilo vai para a criança. Tá. Só que nas revistinhas, não. Ele é só que a criança ia lá com os seus centavos de dólar e comprava a revista. Então, era uma ótica... E isso se refletia na remuneração dos autores. Caras como o Jack Kirby, que é um dos criadores do universo Marvel, né? Ele e o Stan Lee. Ele busca trabalhar em jornal para ter reconhecimento. Porque, cara, o cara criou, todos os filmes, a maioria dos personagens que a gente viu na tela aí, passou pela pena dele, ele que desenhava. E aí ele vai tentar trabalhar para jornal, porque lá no jornal ele ia ser reconhecido. Por exemplo, o Alex Raymond, que fazia o Flash Gordon, o cara era, além de ser galã, o cara andava de carro bacana, tal, porque era muito bem pago. Mas ele era bem pago pela tira ou pelo trabalho de publicidade? Pela tira. Pela tira? Pela tira. Pagava muito. Eu já vi fotos dele realmente, sabe, com carrões e mansão. Cara, Sim. você ganhava muito. Ganhava então. muito melhor. Para fazer as tiras, os caras ganhavam muito mais do que o cara para fazer a revistinha Porque inteira. já era aquele esquema de syndicate. Sim, O cara publicava exatamente. Aí o cara saía num jornal, o jornal era redistribuído para 200 outros. Ele ganhava de cada um uma partezinha. Ele ganhava uma parte. Então, assim, enquanto nos quadrinhos, nos gibis, é legal pro pessoal que não conhece isso. Eu e o Vilela, vamos lá fazer uma primeira história do Super Mosca, né? Nos anos 30. A gente entrega a revista. Cara, a editora simplesmente fazia um cheque para nós, quanto? $150? Vou falar do Superman, $130. Ele vendeu por $130. Eles venderam o Superman por $130. Jerry Siegel e Joe Shuster. Porque aí começa a pingar dinheiro. Quanto você recebeu de direito autoral? Zero. Nada. Tanto é que eles passaram décadas lutando contra a Warner e a DC para que ganhassem retroativamente. Eles não ganhavam nem crédito. Nada, nem crédito. Nem crédito, tipo, criado por... Exatamente. Bob Kane também. Exatamente. Bob Kane ganhou mais ou não? Não, o Bob Kane tem uma história longa ainda, porque todo mundo fala, o Bob Kane criou o Batman e tal, mas tem o Finger, né? O Bill Finger, que era o cara que criou um monte de coisas, e ele simplesmente omitia. Isso vai acontecer muito também com o Jack Kirby e o Stan Lee, né? Porque o Jack Kirby dava só que o Stan Lee colocava lá roteiro Stan Lee e o Jack Kirby desenhos. E o Jack Kirby ajudava na criação. O certo era ser os dois. O certo seria os dois. Só que é o que eu falo, eu não vou tirar os méritos do Stan Lee nunca. No que ele errou, para mim, foi em não dar o devido mérito pro Jack Kirby também. Mas aí a gente não vai saber, eles estão lá em cima se resolvendo.